Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre a inflação. A inflação é um problema da economia de um país. Normalmente quando existe a inflação é porque a economia está com algum tipo de problema. E nós vamos falar basicamente sobre três tipos aí importantes de inflação, que são a inflação de custos ou de oferta, a inflação de demanda e a inflação inercial. Começando então de trás para frente, falar primeiro sobre a inflação inercial. A inflação inercial é aquela inflação que transmite os preços de um ano para o outro, o aumento de preços de um ano para o outro. Por exemplo, em 2021, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, registrou uma inflação de 10,06% no Brasil em 2021. Então, agora em 2022, os preços e os salários eles tendem a ser reajustados conforme o índice de inflação do ano passado. Então, a inflação inercial é essa inflação que transmite o aumento de preços, o movimento de aumento de preços do passado para o futuro. E quando ela ultrapassa 10% e quando ela continua aumentando, então aí é muito complicado de controlar a inflação inercial. Por isso, então, é muito importante que o governo não deixe a inflação ultrapassar muito essa taxa de 10% no ano. O segundo tipo de inflação importante é a inflação de demanda. A inflação de demanda ela vai acontecer toda vez que a demanda se torna maior do que a oferta. Ou seja, mais pessoas consumindo o produto do que as empresas são capazes de produzir. E aí, nesse caso, falta produto e, obviamente, se o produto está em falta, o preço dele vai subir. Então, veja que, no caso da inflação de demanda, a gente teria duas formas de tentar controlar esse tipo de inflação. Reduzindo, então, a demanda ou tentando ampliar a oferta. O problema é que a oferta depende da produção, depende dos investimentos empresariais, depende das condições econômicas do país, depende até mesmo das condições políticas do país. Então, para que o empresário faça novos investimentos e aumente a produção, ele precisa ter um ambiente econômico, político, institucional que seja um ambiente estável, sem muito problema, sem por exemplo, atualmente a gente tem um problema aí de um poder querendo interferir na ação do outro, isso é prejudicial, isso aumenta o nível de risco e quando existe um alto índice de risco, a tendência é que os investimentos diminuem, então isso afeta a oferta e não ajuda a controlar a inflação de demanda. A outra forma de controlar a inflação de demanda é o que o governo tem feito, ele aumenta a taxa de juros, a taxa Selic. Quando ele faz isso, a compra a prazo passa a pagar prestações mais elevadas, o consumidor passa a pagar prestações mais elevadas. Obviamente, então, ele muitas vezes repensa o seu consumo, ele deixa de consumir e aí isso segura a inflação de demanda porque o empresário vai sentir que não adianta ele aumentar preço, porque se ele aumentar preço ele não consegue vender, forma estoque, estoques nas empresas e as empresas sabem que quando o estoque se eleva, elas perdem rentabilidade. Então o governo aumenta a taxa de juros, isso segura a demanda, equilibra a demanda, puxa a demanda para baixo, ela se equilibra com a oferta e os preços param de subir. E o último tipo de inflação, que nós vamos falar hoje, é a inflação de custos. É aquela inflação que acontece quando há um aumento do custo de produção, e o empresário ele repassa então esse aumento de custos para o preço de venda para que ele mantenha a margem de lucro no produto que ele tá vendendo. Nesse caso então, como fazer para controlar a inflação de custos? O governo mais as empresas e toda a economia tenta então de alguma forma baixar custos, seja por exemplo diminuindo barreiras contra a importação de componentes importados, por exemplo, seja por exemplo diminuindo burocracia, seja por exemplo melhorando as condições de transporte do produto, tudo isso reduz custos, e aí o empresário não tendo o aumento de custo, ele não vai repassar o aumento para o preço do produto. Então esses três tipos de inflação eles vão acontecer numa economia e o ideal é que a inflação fique sempre muito baixa, em torno de 2% ou até menos, para não prejudicar o poder aquisitivo das pessoas, porque quando a inflação aumenta, a moeda perde o seu poder aquisitivo e produz uma sensação
né, de pobreza, porque as pessoas têm dinheiro e o dinheiro não consegue comprar produtos, né? Também a inflação elevada atrapalha o planejamento estratégico das empresas. A inflação muito alta faz o empresário repensar o seu investimento. Muitas vezes, então, ele desiste de fazer investimentos por causa da inflação muito alta e, obviamente, isso afeta o nível de emprego também. Agora, para a gente terminar, algo bastante importante que precisa ser dito é que um dos principais causadores da inflação é o excesso de gastos do governo. Nós temos uma Constituição, né, que criou uma série de obrigações para o governo federal é obrigado a cuidar de saúde, educação, segurança e uma série de outros itens, né? Obviamente que para cuidar de tudo isso é necessário, né, uma estrutura estatal muito grande que custa muito caro. Então, mesmo cobrando uma carga tributária muito elevada, o governo brasileiro não tem conseguido, né, gerar um superávit nessa conta, ou seja, a conta não fecha. E aí então o governo é obrigado a se endividar emitindo títulos públicos e usar esse dinheiro, né, do endividamento para gastos. Então os gastos públicos são elevados e isso aumenta a demanda, né, interna do país, isso desvaloriza, né, a moeda do país e isso causa inflação, prejudicando então todas as pessoas, prejudicando as empresas e fazendo com que a economia não consiga entrar no ciclo virtuoso de geração de riqueza, que é aquele ciclo que o empresário investe, né, gera empregos e com a geração de empregos as pessoas passam a ter salários, consumir e o ciclo, né, da economia ele continua acontecendo, espalhando então a riqueza por todo o país. Então isso é, né, o que acontece quando o país tem inflação. Espero que vocês tenham gostado da explicação, né? Se tiverem algum comentário, se tiverem alguma sugestão, fiquem à vontade para colocar aqui no canal e a gente volta outra hora com outro assunto de economia. Muito obrigado, até mais.